Black Mirror está de volta e, como sempre, a nova temporada mexeu com a nossa mente. Do absurdo ao perturbador, passando por reflexões sobre tecnologia, mídia e até elementos sobrenaturais, essa última leva de episódios dividiu opiniões. Mas hoje vou ranquear todos eles, do menos impactante ao mais memorável, com base em roteiro, direção, atuações e, claro, aquele fator Black Mirror que deixa a gente pensando por dias. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar nesse ranking sombrio do universo de Charlie Brooker. Bom, já que a gente vai falar de Black Mirror, nada mais justo de colocar o nosso amigo ChatGPT para fazer a introdução para vocês. Eu achei que ficou bem legal, inclusive. Obrigado aí, ChatGPT. Bom, para quem não sabe, Black Mirror, né, o Espelho Negro, é essa série de antologia, né, aí da Netflix, que foi criada ali em 2011, da mente aí do Charlie Brooker, né, que assina a maioria, se não todos, os roteiros dos episódios aí. Essa produção tinha como objetivo principal apresentar algumas críticas e cenários sombrios e às vezes pós-apocalípticos sobre o que a tecnologia podia impactar na vida do ser humano. Então ela tinha esse verniz de crítica social foda. E às vezes ela conseguiu mesmo fazer essa crítica, outras vezes ficou no raso. Antes dessa temporada que estreou agora, a 7ª, né, eu vi que eles tinham um pouco largado essa questão da tecnologia com episódios que não faziam a menor questão de citar elementos tecnológicos que a sociedade pode vir a usar ou já está usando e tal. Teve história de lobisomem até, demônio e o caramba. Não que isso seja ruim, mas eu acho que eles tinham largado mão até da proposta inicial. Aqui acho que eles voltaram para falar bastante de tecnologia e seus impactos, né, eventuais impactos. Mas acho que temos aí no geral mais uma temporada bem fraquinha dessa série que eu não sei mais para onde ela pode ir. Dito isso, já falei bastante, vamos para o ranking, vamos ao que interessa. No 6º lugar e pior episódio dessa série está Brinquedo. Basicamente nesse episódio a gente tem um rapaz ali que ele é programador de jogos de videogame e ele vai tomar contato com um jogo que não é bem um jogo, né, mais uma inteligência artificial autoconsciente, que ele vai passar a se importar demais com ela e vai se viciar nela e vai conseguir de alguma maneira se comunicar com ela. Nesse episódio aqui eles trazem de volta um personagem daquele filme que você podia escolher os rumos do filme lá, o Bandersnatch, né? Que é aquele programador de jogos interpretado pelo Will Poulter, né? Tem um rapaz aqui que ele é preso, um velho que ele é preso roubando alguma coisa. E aí ele vai pra delegacia e vai contar a história de vida dele com essa inteligência artificial coletiva malucona em forma de jogo. O episódio ele tenta ali discutir a parada da natureza violenta humana. Mas porra, faz isso de uma maneira tão sem graça, tão chata. E eles usam o policial que tá interrogando ele como forma de mostrar, olha como a humanidade é violenta e seria tão bom se uma inteligência coletiva organizasse as pessoas de uma maneira mais pacífica e blá 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 blá. Ele tenta trazer essa discussão à tona na forma de um velho doido que acabou de ser preso e o policial tá bravo porque o velho não fala nada com nada. Porra, tá certo o policial, caramba. Durante todo esse episódio eu só fiquei torcendo pra ele acabar. Ele me lembrou muito um outro episódio que eu odeio, que é aquele Momento Waldo. Eu acho que é da primeira temporada. E é um bichinho fofinho com intenções um pouco macabras. Eu fiz esse link e odiei ainda mais esse episódio, né? Em 5º lugar temos Hotel Reverie. Eu vi que o pessoal gostou bastante desse episódio. Eu particularmente não gostei. Ele é protagonizado pela Issa Rae e pela Emma Corrin, né? Então a Issa Rae aqui ela é uma atriz que ela tá tentando mudar os rumos da sua carreira, né? Ela não gosta dos papéis secundários que ela tá fazendo e tá procurando por uma oportunidade para ampliar, né, o seu catálogo de filmes. Contrapartida, a gente tem uma produtora que detém os direitos de um longa muito antigo, e aí chega uma proposta para essa dona dos direitos fazer um remake, uma refilmagem desse filme, só que eles vão trocar o ator principal. Essa ideia eu já achei muito esquisita, porque
Basicamente não é como se eles fossem fazer um remake do filme. E é aí que tá o elemento Black Mirror da parada. Eles vão só trocar o ator, o galã protagonista, e a pessoa que vai substituir esse cara vai ser a personagem da Issa Rae. Eu já achei bem nada a ver essa ideia, porque assim, o filme é exatamente o mesmo filme, e aí eles vão fazer isso com uma inteligência artificial que vai recriar os cenários e os figurantes do filme, né? E todos os personagens da inteligência artificial vão enxergar esse ator como sendo o galã, apesar do novo ator ser uma mulher negra em um filme dos anos 40 ali, 50, como se isso não tivesse nenhuma implicação na história, né? E ela vai ter que dar as falas dela, né? Interagir com as inteligências artificiais que são os outros atores do filme, para ela conseguir sair daquele mundo e retornar. E aí o filme vai ser o mesmo filme, só que com uma outra pessoa no lugar do galã. Eu não sei em que mundo as pessoas se interessariam por uma parada dessa, mas tudo bem. É lógico que essa tecnologia vai dar errado, e aí ela vai ficar presa nesse mundo e ela vai ter que tentar encerrar o filme da mesma maneira que ele acaba no original, porque a fala que ela diz é a chave para o filme terminar e ela voltar pro mundo dos vivos, né? Acontece que em determinado momento do episódio, a atriz que contracena com ela adquire de alguma maneira a consciência da atriz que fez a personagem lá no filme original, e ela não vai entender nada e vai surgir um romance entre as duas ali, mais ou menos isso. Esse episódio me lembrou muito um episódio que eu gosto bastante, acho que é o meu favorito inclusive, que é o San Junipero, né? Eu não lembro em qual temporada que é, mas é um pouco parecido. Você tem um romance ali sáfico também, né? Entre duas mulheres que estão no mundo virtual, desse aparelhinho que você coloca nas têmporas e ele vai imergir você nesse mundo de fantasia ali. Só que uma, ela tá praticamente paralisada, né? Ela só consegue viver naquele mundo virtual. E a outra é uma moça bem idosa também, que tá se decidindo se ela quer morrer de vez ou se ela vai fazer o download daquela mente pro serviço virtual. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas é um romance que acontece no meio virtual. Eu achei esse episódio do Hotel Reverie uma versão bem mais fraca desse San Junipero. Não consegui comprar o romance das duas. Também as coisas vão acontecendo e vão modificando a história original do filme, de modo que vai ser cada vez mais difícil o filme terminar da maneira que terminou, né? Mas não, as coisas vão dando errado, né? E o filme meio que vai seguindo um caminho bem parecido com a versão original que eles estão tentando replicar. É lógico que o final acontece uma parada diferente ali, mas não sei, em nenhum momento eu me comovi, em nenhum momento eu me emocionei, sei lá, achei fraquinho, chato. Em quarto lugar, nós temos Pessoas Comuns. Eu acho que esse episódio foi o mais falado, né? Enfim, ele tem uma premissa interessante. A personagem da Rashida Jones, né? Ela tem uma doença ali e ela vai ficar em coma meio que para sempre. E aí o marido dela se depara com uma pessoa que trabalha para uma empresa experimental que tem o poder de, enfim, fazer um download da mente da esposa dele e fazer com que ela continue vivendo por meio de um streaming. Ele vai ficar pagando para essa empresa manter a esposa dele viva. Bem, e aí acho que você já pegou, né? É como se a gente pegasse todos os serviços de streaming e aplicasse isso num plano de saúde. E aí a vida dessa mulher, ela vai entrar em contato com várias das coisas mais chatas que a gente tá acostumado com os serviços de streaming. Porém, por exemplo, ela fica falando propagandas a todo momento, e se ela não quiser ficar replicando as propagandas, ela tem que pagar uma versão Plus, e eles estão sem dinheiro, né? E aí você já viu. Esse episódio ele é divertidinho até, mas acho que ele também não é nada memorável. Ele não tem
personagens muito cativantes, né? E também, como a metáfora é um pouco óbvia demais, você sempre sabe o próximo passo que vai acontecer na relação ali daquele casal. Também tem uma parada que para conseguir o dinheiro para esses tratamentos cada vez mais plus, né, que vão ser ali necessários para ela viver em mais ambientes, com mais qualidade. O cara tem que ficar fazendo umas lives, fazendo besteira, né, tipo no TikTok, assim, peidando, cortando a língua, umas paradas assim. Sei lá, legal. Eu entendi que você quer dizer que todo mundo na internet é um merda. A gente sabe disso. Não me pegou muito, mas eu acho que é um bom divertimento ali. Dá pra você assistir só ele de boinha. E enfim. Além do mais que é uma crítica cínica pra caramba, né? Porra, isso tá passando na Netflix. A minha Netflix tem propaganda pra caramba, agora no meio dos episódios. Então é aquela coisa, né? Porra, legal essa crítica. Por que você faz isso comigo, né? Em terceiro lugar, a gente tem Eulogy. Eu acho que é aqui que a balança começa a ficar mais pro positivo do que pro lado negativo. Esse é o episódio protagonizado ali pelo Paul Giamatti, né? Então ele tá na casa dele, de boinha, até que um dia chega um pacote pra ele, uma ligação, aliás, dizendo que uma ex-namorada dele, cujo relacionamento parece não ter dado muito certo, morreu. E aí chega uma proposta para ele ceder parte das memórias que ele viveu junto com essa pessoa para ser realizado um funeral imersivo, né? Novamente com aquele elementozinho do negócio nas têmporas e a pessoa sabe como é, né? Ele vai ali revivendo diversos momentos com essa pessoa que ele se relacionou do passado, mas que coisas não foram tão bem resolvidas assim, e ele tá bem ressentido, e aí você já viu pra onde essa estrada vai. Esse episódio ele é bem bonitinho, né? Mas eu acho que ele também poderia ser um pouquinho melhor se ele não abusasse tanto dos clichês, né? Das traições amorosas, do trabalho da mulher que vai, poxa, dificultar a relação com o cara, aí ele trai ela e ela trai ele, os dois erraram, os dois são perfeitos um pro outro, não deu certo. Então tem aquela coisa também de, não tem nada pra acrescentar nessa trama aqui que a gente já viu muitas vezes. Mas eu acho que é um capítulo bacana ali, dá pra... É bacana. Em segundo lugar, nós temos o USS Callister Infinity. Eu acho que é meio que um consenso que um dos episódios mais legais de toda a série é o USS Callister. O Jesse Plemons, ele é um desenvolvedor de jogos também muito talentoso. E ele, junto com o sócio dele lá, cria um jogo bem imersivo. Também dessa mesma tecnologia de imersão digital que a gente vem falando aqui. É um jogo online, super realista, onde você pode matar, saquear, batalhar, que é um grande sucesso. O que ele faz? Ele é um cara fracassado na vida real. Os colegas de trabalho não respeitam ele, os funcionários não respeitam tanto ele não se dá bem com as mulheres, mas ele tem em posse dele um aparelho que a partir de um pequeno fragmento genético de alguém, ele consegue replicar essa pessoa e inserir ela dentro do jogo. Ele tem uma versão desse jogo própria, particular, né, que é uma referência a Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, uma Jornada nas Estrelas genérica ali, que ele é um grande fã, ele é o maior fã dessa série. E dentro do jogo, ele é o capitão. E ele clona vários desses desafetos que ele tem na vida real dentro desse jogo e ele fica pentelhando essas pessoas sempre que ele quer. Acontece que essas pessoas dentro do jogo têm toda a consciência de vida e a aparência, né, delas no mundo real. Então é mais ou menos assim, finge que você vai pro trabalho, trabalha ali, ok, conversa com seus colegas, vai pra casa, assiste uma televisão e dorme. Você acorda no dia seguinte dentro de um jogo e você não faz ideia porque você tá lá, mas você adquire todas as suas memórias, toda a sua consciência, sentidos, tato, né? É basicamente você dentro do jogo e você se depara com aquele seu colega fracassado de trabalho, é o capitão de uma nave de Jornada nas Estrelas. E ele é o senhor desse jogo, então ele escraviza, ele maltrata todas esses clones virtuais das pessoas
reais. É como se houvesse uma divisão. Você tá aqui no seu trabalho e aí você vai pra dentro do jogo e o outro você continua a sua vida normal. Acontece que no primeiro episódio de USS, aliás, essa é a primeira sequência direta de um episódio na série, né? Porque você tem até referências de outros capítulos, elementos e tal. Agora, sequência, essa é a primeira. No final desse primeiro episódio, o pessoal da nave ali, né? Os escravos do Jesse Plemons conseguem entrar em contato com uma das tripulantes, né? Que é uma trabalhadora ali do escritório do jogo de videogame, que é a Kristen Milioti, que ajuda eles de alguma maneira escapar daquela escravidão que eles estavam sofrendo na mão do desenvolvedor, e ele acaba morrendo. Nessa sequência, essa tripulação que escapou daquele universo paralelo do Jesse Plemons, ela tá solta no jogo online, né? Então, porque para você é um jogo, para eles é a vida deles. Então eles saqueiam, matam, só que eles não podem ser mortos, né? Porque se você atirar neles e o cara morrer, para eles acabou, não é um jogo. Para eles é a vida real. E isso tá causando um bug no jogo, né? Porque as pessoas estão sendo saqueadas por pessoas que não têm a tag, né? Não têm identificação, são meio que piratas. Eles são meio que piratas dentro desse jogo online. Isso vai causar um problema para a empresa, né? A empresa vai ter que resolver, lidar com isso. E aí vai entrar meio que em conflito as duas versões da Kristen Milioti, né? A que tá no jogo e a que tá no mundo real. Eu acho que esses dois episódios de USS Callister, né, são os que conseguem trabalhar a questão da tecnologia da maneira mais interessante possível. Esses dois episódios de USS Callister, eles meio que bugam nossa percepção do que se convencionou a chamar de eu, de consciência. Então, o que sou eu, sabe? Eu sou esse corpo, essa pele, a minha consciência. Se a minha consciência, com as minhas memórias, meus desejos, né, todos os meus padrões cerebrais existissem em algum outro lugar, em algum outro meio, seria eu também? Sabe, eu acho essa discussão muito legal. Tem vários filósofos aí que vão discutir a questão da consciência, a questão do eu. Eu não vou ter domínio para falar, enfim, de nenhuma. Mas essa discussão ela é muito interessante, né? Para além disso, né, o eu de hoje é a mesma coisa que o eu de ontem. Você vai ter em determinados momentos desse episódio aqui versões de si mesmo se confrontando com versões de outros tempos. A pessoa é a mesma pessoa antes de determinado fato. Determinados fatos mudam pessoas. A gente é produto mais do meio do que de nós mesmos. Cara, eu acho esse episódio muito, além da diversão, ele é muito divertido, né? Tem toda aquela estética Star Trek, né? Que eu gosto bastante, por sinal. Ele, se você começar a pensar um pouco mais nele, você fica com umas neuras muito doidas, cara. E eu gosto de coisas que fazem a gente pensar. Eu adorei esse episódio. Eu gosto um pouco menos do que eu gosto da primeira parte, mas ainda assim acho que eles conseguem expandir o universo de uma maneira diferente, sabe? Não é um repeteco. Eles ainda tinham história pra contar. E, poxa, eu recomendo de verdade que você assista esses dois episódios se você nunca assistiu nada de Black Mirror. Isso que é o legal, né? O Black Mirror dá pra você assistir episódios independentes. Então, eu recomendo bastante que você assista esses dois, o USS Callister e o USS Callister Infinity, tá bom? Esse é o segundo melhor episódio dessa temporada. E o melhor episódio dessa temporada, pelo menos pra mim, é Bête Noire, né? Bête Noire em francês quer dizer besta negra, que é uma expressão usada para alguém que irrita muito outra pessoa, né? Aquela persona não grata, né? Que você só de ver já tem calafrios. E ele vai contar a história aqui de uma moça que trabalha numa empresa que fabrica chocolates, né? Vai chegar uma ex-colega de escola solicitando uma vaga de emprego nessa empresa que ela trabalha. Elas já tiveram um passado, né? Essa moça que trabalha na empresa atual, fica sugerido ali que ela não foi muito legal com essa outra pessoa, com essa outra garota na escola, mas se passou muito tempo, né? Elas estão aí de novo e ela consegue, pro desespero dessa moça, né? Essa garota consegue um emprego
na mesma empresa que ela trabalha, elas agora são colegas de trabalho. Acontece que a nossa protagonista aqui, ela começa a passar por alguns episódios que você não sabe se é um lapso mental, você não sabe se ela tá com a percepção da realidade alterada, porque ela começa a ver que vários elementos que ela tinha como certos da realidade parece que não são bem isso. Por exemplo, eles entram numa discussão lá de como é o logo de tal loja de frango, uma franquia que vende frango frito, e ela acha que o logo é de um jeito, ela sempre viu o logo daquele jeito, mas aí ela descobre que não, o logo é de outro jeito. Então um recado que ela passou para uma colega de trabalho que ela tem certeza que falou tal coisa, ela descobre que ela não falou, né? Então a gente pensa, pô, o que está acontecendo? Ela está sofrendo uns efeitos Mandela? A realidade está se alterando? Alguém está fazendo isso? É culpa dessa antiga colega de escola que agora está trabalhando junto com ela? Elas inclusive não se bicam? E é lógico que a gente descobre que sim, alerta de spoiler aí, né? Sim, é culpa dessa colega de escola que ela, por alguma razão, ela tem um aparelho que consegue modificar a realidade pro que ela desejar. Ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, basta ela falar num pingentezinho que ela carrega no pescoço. É engraçado que esse episódio eles fizeram algumas versões da mesma cena para deixar ainda mais confuso. Por exemplo, essa sequência da franquia de frango frito que eu falei, algumas pessoas assistiram a versão onde o logo era de uma maneira e outras pessoas assistiram a versão onde o logo era de outra. Eu tava assistindo esse capítulo e eu pensei, poxa, eles vão falar de inteligência artificial, né? Eu tinha certeza que era. Meio que é, mas não é. A menina lá, a colega de trabalho dela, né, tem um computador quântico de possibilidades, né, na casa dela, que vai computando todas as possibilidades e reverte para aquele pingente que ela tem no pescoço, que ela fala para ele e ele troca a realidade baseado nas probabilidades. Esse episódio, cara, ele é legal porque ele não tá preocupado em fazer uma crítica social foda, sabe? É só uma historinha, é só uma fábula, é só uma historinha despretensiosa de fantasia, sabe? É só para divertir. Não é pra apontar o dedo e falar, olha onde a gente tá indo, tá? Que às vezes é um pouco chato em Black Mirror. Às vezes é uma crítica meio... nossa, olha a tecnologia. Tipo, acho que esse é um dos grandes motivos da série ter dado uma caída, sabe? Poxa, a crítica à internet, à tecnologia, meio que já tá em outro lugar e a série não acompanhou esse debate muito bem. Então aqui é só uma historinha despretensiosa pra divertir, pra, enfim... É só uma historinha, cara. É só uma historinha. Fora isso, tem o final desse episódio, né? Que eu achei muito engraçado. Alerta de spoilers. Tem um diálogo entre as duas. Que a funcionária da fábrica de chocolate que está sendo pentelhada pela colega de escola, ela pergunta, cara, você pode ser tudo. Você pode, sei lá, ter uma grana infinita, ter dinheiro infinito. Você pode ser a rainha do universo. Por que você tá aqui me pentelhando, sabe? Beleza, eu fui mal com você na escola, mas você podia ser tanta coisa. No que a colega dela responde, eu já fui tudo isso, mas nada disso me deu a satisfação de estar acabando com você, né? Ou seja, o ser humano é uma droga, né? Ele prefere ver o seu inimigo na merda do que você por cima da carne seca, né? No final do episódio, ela acaba conseguindo pegar o pingente lá e mudando a realidade pro máximo que ela consegue pensar. Ela fala, quero ser a rainha do universo. E aí ela vira do nada e acaba o episódio. E eu fiquei pensando, né, poxa, você imagina que a outra já foi a rainha do universo, já teve tudo que ela quis e ela voltou só pra pentelhar a menina. Quem garante que agora essa funcionária da fábrica de chocolates que se tornou a rainha do universo do nada também não vai se cansar dessa vida e vai voltar pra pentelhar a ex-colega de trabalho? Isso pode virar um ciclo infinito, né? Quantas vezes será que essa situação já aconteceu? Eu fiquei brisando nisso aí. E é por isso que BT Noir é o episódio mais legal de Black Mirror da 7ª temporada. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado pra caramba desse episódio. Eu gravei meio que correndo aqui.
Era pra eu ter soltado muito antes, mas eu fiquei com preguiça. Mas tá aí, tá bom? Dá uma assistida, curte aí. Comenta aqui embaixo o seu ranking de Black Mirror, os episódios Black Mirror. Eu odeio falar, tá? Eu odeio falar Black Mirror. Eu acho muito difícil falar essa expressão. Comenta aqui embaixo o seu ranking. Comenta aqui embaixo o seu ranking, os episódios que você mais gostou. Eu tô pensando no futuro em fazer uma tier list dos episódios mais legais dessa série, porque ao mesmo tempo que eu acho que tem episódios muito legais, eu acho que tem muita tranqueira também. Então dá pra fazer os dois extremos, uma parada bem legal, tá bom? Eu vou tentar soltar os vídeos de maneira mais periódica, certinho. Eu quero soltar um por semana, mas pessoal, eu tenho preguiça, tá bom? Então me perdoem e vamos assistir, tá? O outro, ó, eu pedi 200 visualizações, vocês me deram 40, tá? Esse aqui eu vou pedir 200 de novo e cabe a vocês me ajudarem a chegar nesse número, tá bom? Poxa, eu preciso da ajuda de vocês, cara. Se você curtiu, dá aquela curtidinha que ajuda bastante a gente aqui do canal, tá? Se você não curtiu, dá aquela curtidinha que ajuda bastante. E até a próxima. Cuidado com a tecnologia.